Jovem, igreja de todas as tribos. Então eu gostaria de cumprimentar todas as tribos aqui. Tem muitas tribos aqui e eu conheço algumas, não conheço todos, infelizmente. Mas eu sei que tem um pessoal ali com o Douglas. Você veio aqui, eu nem falei com você, querendo te dar um abraço, um cheiro, um beijo. Pessoal lá de Pedra d'Água, Igreja Batista Esperança. Como é que é o outro nome do lugar lá? Pedra d'Água, Bom Destino. Eu nunca vi uma igreja com tanto sobrenome. É a Igreja Batista Esperança, mas é de Pedra d'Água, também conhecido como Bom Destino. Então assim, entendeu? Legal. Estive no retiro com eles há alguns dias atrás. Bênção. Valeu aí a presença de vocês. Lá de Iconha. Domingo que vem eu estou lá na Central, à noite, com o pastor Ronaldo. Pessoal aqui de Aquidauã, né? Obrigado mais uma vez pela recepção, pelo carinho. Valeu, Mironga. Me sinto em casa aqui, essa igreja realmente trata a gente de um jeito todo especial. Muito obrigado. Pessoal da JABC, obrigado pelo convite, obrigado pela confiança. Aos Benção aqui, conhecemos lá em Castelo aquela vez, né? Comemos um pimentão, uma alface e um tomate, né? Na churrascaria, com um teor de churrasco. Enfim, deixa eu ver mais que tribo tem aqui que eu conheço. Tem o Benção ali, lá de Novo Parque, né? Fazedor de cartaz bonito. Quem precisar fazer um cartaz bonito, pode procurar aquela Benção ali, ó. Tá com a namorada aí já, Benção? Ou não? Não? Não, mas eu vi lá, relacionamento sério. Deus é bom. Aos demais de outras tribos que eu ainda não conheço, estou aberto. Geleia. Segunda igreja, semana que vem vamos estar juntos no retiro lá. Enfim, Noêmia, como é que tá as pernas? Já dá para correr? Correr atrás das bênçãos, não? As bênçãos que correm atrás de nós, amém. Ô gente, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. E vocês desculpem aí a minha simpatia, quase boba, é porque eu estou meio em choque ainda. Para você que não sabe, era para eu estar aqui hoje às 16h. Íamos ter um momento aqui de debate, fórum, perguntas e talvez respostas. E eu me atrasei, cheguei aqui, já era 5h, por conta de um acidente de automóvel. Eu vindo do seminário em Vitória, que eu dou aula, direto para cá, 12h30. Já é o terceiro sábado que 12h30 me acontece uma coisa. Tem que orar. Vocês oraram pouco. Vocês fizeram oração pelos preletores? Pois é, tá vendo? Foi aí, ó. Aí é que está o problema. Esqueci de falar do Manel. Benção lá de Castelo, da segunda de Castelo. Outra tribo também que está aí com a gente. E o ministério aí, né? Ministério que eu não conhecia. Como é que pronuncia? É hebraico mesmo ali? Hesed? O quê? Hesed. Essa pronúncia aí eu desconheço. Que significa? Amor em hebraico, é isso mesmo. Enfim, bênção, prazer em conhecer vocês. Vinha eu de Vitória para cá, no meu carro com a minha esposa, meu filho, em Cariacica, e de repente parou tudo. Botaram um sinal num lugar que nunca teve sinal. O cara viu o amarelo, carcou no freio, o outro carcou também para não bater nele. Eu vim e bati logo nos dois. Buf, 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 buf. Gosto de jogar sinuca, achei que era sinuca, assim, bate num para bater no outro para fazer caçapa. Resultado, buf, acabou o carro, acabou tudo, saiu todo mundo, e o cara parou bruscamente. Ele até depois queria que a polícia colocasse no boletim. Não, a culpa é minha, eu fui o culpado, eu que parei bruscamente. Eu me assustei com o sinal, e achei que tinha radar para não passar, eu freiei bruscamente. Ele bateu atrás, mas eu que estou errado, policial, não interessa, bateu atrás, está errado de qualquer jeito. Então está na benção. E aí, resultado, prejuízos à parte, estamos bem, eu, minha esposa e meu filho.
e pegamos um guincho, já deixamos um em Guarapari, e glória a Deus que o Senhor nos abençoou com outro carro, e nós pegamos o carro então da minha esposa e viemos, e por isso chegamos um pouco atrasado. Resultado, eu queria glorificar a Deus, agradecer a Deus por esse problema que tivemos. Nós viemos conversando no carro, no outro, não o batido, e eu comentei com a minha esposa que eu estava feliz, e eu queria dar esse testemunho aqui para você. E talvez você não entenda, que esse cara é maluco, bateu com um carro, acabou com a frente de um carro importado, glória a Deus que o Senhor me deu, mas agora vai ficar caro para consertar, e mais ainda o prejuízo dos outros dois, e a gente está dando risada e está feliz de fato, não alegre, uma situação dessa não deixa a gente alegre, mas me deixou feliz porque há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu li um livro chamado Jesus é Senhor, Shed Publicações, fininho assim, talvez você encontre por R$10, Stanley Jones, o autor, e um dos capítulos desse livro, é submetendo o seu eu a Cristo, se matando para deixar Cristo viver em você, basicamente isso que ele disse. E ele contou algumas histórias nesse capítulo, e ele contou uma história que chamou muito a minha atenção, e ele diz nesse livro, Stanley Jones, que nós reconhecemos um cristão, não pelas suas ações, e aí eu me assustei quando eu li isso, como assim não se reconhece um cristão pelas suas ações? O cristão faz muitas coisas, ele age, boas ações vão revelar o caráter cristão. E aí o Stanley Jones diz assim, não, nós reconhecemos de fato um cristão pelas suas reações. E aí ele contou uma história de uma mulher, uma história verídica, uma mulher que morava na Venezuela, casou com um homem que ela amava, e teve com ele 2 filhos. Um belo dia, esse homem consegue um bom emprego numa multinacional e precisa fazer um treinamento no Japão, e ele vai para o Japão, fica lá 2 semanas fazendo um treinamento e depois volta para casa. Depois de alguns meses tem um outro treinamento no Japão e ele precisa ficar lá 1 mês. Ele vai e não volta nunca mais, não volta, não dá notícia, não manda dinheiro, simplesmente abandonou a sua família. Meses depois, essa mulher ficou sabendo que uma garota que morava na rua dela tinha se mudado para o Japão, e aquilo chamou a atenção dela. Alguém disse para ela, sabe a fulana? Mudou para o Japão. Mudou para o Japão? Meu marido foi para o Japão, não voltou até agora, não deu notícia, eu nem sei se está vivo. Quem é o seu marido? É o fulano de tal. Você não sabia não? Sabia o quê? Ela foi embora para morar com seu marido. Que isso? Aí ela correu lá na casa da menina, uma jovem, e perguntou à mãe da menina, e a menina confirmou a história. Sim, verdade. A senhora é a esposa do fulano de tal? Ele esteve aqui, passou uns dias aqui com a gente, pediu ela em casamento e disse que ia levar ela para morar no Japão, para dar uma boa vida para ela. E aí aquela moça ficou sem o marido, sem sustento, sem dinheiro, sem amor, com 2 filhos, sozinha, desempregada, e o marido levou a outra jovem para morar no Japão. 30 anos depois, o marido morreu.
lá no Japão. E a moça, que era jovem, agora já estava 30 anos mais velha. Não estudou, não trabalhou, não tinha nada, apenas viveu a boa vida que aquele homem deu. Mas quando ela foi pegar o dinheiro, pensão, algum dinheiro para o seu sustento, ela descobriu que ele lá no Japão tinha mais outras duas. Tinha tido um filho com ela e mais 2 com cada uma das outras duas. Resultado: a herança, o dinheiro, o sustento que aquele homem deixou, deu mal para ela comprar uma passagem do Japão de volta para a Venezuela e voltar a morar com a sua mãe, agora 30 anos mais velha, carregando o seu filho. Chegou na casa da mãe. Aquela mulher que tinha ficado sozinha, com 2 filhos, abandonada pelo marido, correu atrás, trabalhou, sustentou os 2 filhos. Os 2 filhos cresceram, estudaram e agora estavam bem empregados, dando uma boa vida para sua mãe. E ela então, na feira, comprando verduras, olhou para o lado e reconheceu que aquela mulher, agora 30 anos mais velha, era aquela jovem que fugiu com o marido dela, que foi para o Japão. Ela olhou e perguntou: fulana? Sim, sou eu. Você lembra de mim? 30 anos mais velha. Não, senhora, a senhora me perdoe, não lembro. Eu sou a ex-mulher do fulano. Foi você que foi para o Japão com ele? Fui. E como é que está? Está mal. Mal por quê? Porque ele morreu, não me deixou nada, e eu vim embora para morar com a minha mãe. Chego aqui, a minha mãe morreu, eu não tenho irmãos, eu não tenho onde morar, eu não tenho onde ficar, eu tenho um filho adolescente para cuidar. Qual seria a sua reação nesse momento? Você agora bem de vida, deu a volta por cima e está diante daquela que te fez um mal, que foi embora com o marido, está ali na sua frente, acabada, destruída, precisando de ajuda. Sabe o que essa mulher fez? Convidou ela e o filho para morar na sua casa e sustentou os 2. Se você quiser, mora comigo. Se quiser, eu pago a faculdade do seu filho. Se quiser, tudo que eu puder, farei para você. Aquela mulher em lágrimas perguntou qual era o motivo daquele perdão. E ela disse: o motivo é que o mal que você me fez procurar ajuda. Eu encontrei ajuda em Jesus Cristo. E Ele me ensinou que assim como Ele me perdoou, eu também devo perdoar a ofensa daqueles que me têm ofendido. E que Ele perdoe as minhas ofensas, como eu perdoei a sua. Vem morar comigo. E aquela mulher em lágrimas se rendeu ao senhorio de Jesus. Jesus é o Senhor. E quando eu li esse livro e li essa história, eu fiquei com vergonha de mim mesmo. E logo após essa história tinha um depoimento de um padre holandês. E ele diz que ele se converteu um dia na estrada dirigindo seu carro. Era noite, ele saindo de uma paróquia e indo para outra, veio um carro e jogou o farol alto. E ele, como sempre fez, jogou o farol alto também. E aí ficava aquela briga, farol contra farol, farol contra farol, e ele passava. E ele foi fazendo isso a noite inteira. O carro jogava o farol, ele jogava de volta. Jogava o farol, ele jogava de volta. Até que uma hora, quando ele viu um farol, ele sentiu a voz de Deus falando com ele: ei,
não tratai o mal com o mal, mas responda o mal com o bem. E aí quando ele viu o farol, ele foi jogar o farol alto, ele não conseguiu mais. E ele diz que Deus, Jesus, travou ele, e ele pensou, não é porque eu estou recebendo um mal de lá, que eu tenho que mandar o mal de cá. E ele se controlou, e foi o restante da madrugada, se controlando para não reagir com um farol alto. Um farol alto converteu um homem a Jesus. E eu olhei e fiquei com mais vergonha ainda, falei, meu Deus, perdoa, quantos farol alto eu tenho jogado na cara dos outros, Jesus. Porque na estrada o cara manda, a gente manda mesmo, entendeu? Vai para lá e acende o milha e bota xenon e tome. Aí eu fiquei com vergonha e comecei a chorar, dentro do banheiro, lendo o livro. Porque é assim, lá em casa a gente deixa um livro aqui, outro ali, então vai rodando e vai lendo. Comecei a chorar, falei, gente, eu não sou crente não. Jesus é meu Senhor, nada, eu jogo farol alto nos outros. Um cara roubasse minha mulher, fosse com ela para o Japão, depois voltasse na minha frente, eu moía ele na pancada, rapaz. Esse é o Manu. Que se o cara parar bruscamente, porque assustou com um radar, um farol, sei lá, um sinal, e eu jantasse ele por trás e passasse como errado, e tivesse que assumir um prejuízo mais ou menos em torno daí, estamos calculando de 10 mil reais, eu ia moer ele, cara. Você é doido, eu não ia nem abrir a porta do carro, eu ia arrancar ele de lá de dentro. Você está doido, rapaz? Na BR, carreta, 100 por hora, você para assim do nada. Agora eu bati atrás, estou todo errado, e agora? Eu vou ter que pagar, então vem cá. O Manu faria isso. Ai, misericórdia, pastor, eu só tenho coragem de assumir, você não. Porque Tiago diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejais curados. Então deixa eu me curar. Eu vou confessando e vou me curando. Se você não quer curar, problema seu, fica aguardando aí, até quando você quiser. Olha o que eu estou dizendo, eu, o Manu, ser humano, pecador, caído, morto em meus delitos e pecados, eu reagiria mal na hora que eu bati atrás daquele cara, porque a culpa foi dele. A culpa foi minha também, que também não prestei atenção, não mantive a distância, etc. Bati atrás, problema meu. Mas eu fiquei extremamente calmo, rindo, e ele me cumprimentou, e quando eu abri a porta, ele viu a Bíblia na porta do meu carro, e ele perguntou, você é evangélico? Eu falei, sou pastor da Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Guarapari, vou pagar tudo, faço questão que você não tenha nenhum problema, porque eu fui o causador aqui do acidente. Como é que a gente pode combinar? Não, fica tranquilo, eu vou ligar e tal, e foi, agilizando. Aí nisso eu fui numa borracharia para pegar o telefone do guincho, o borracheiro, você é evangélico? Sou, parece até que tem uma placa. Foi livramento do Senhor, varão. Eu já quase... Ele deu sorte que eu era batista, senão eu já entrava no mistério ali, o negócio já ia ferver na BR. Estou brincando não? Foi livramento do Senhor, varão. Falei, amém. Preguei isso semana passada, benção. É mesmo, o senhor é pastor? Sou. Faz uma oração então na minha borracharia aqui. Preguei semana passada, em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5, capítulo inteiro. Em tudo dai graça. Como que dá graça em tudo? E aí eu ensinei. Quando acontecer um negócio errado, dá graça. Peguei o carro, saí do seminário, estou indo para Cachoeiro. Pum! Graças a Deus. Como é que faz isso? Como é que bate atrás? 2 carros, prejuízo, todo errado, sem seguro. Esqueci de falar isso para você, não tem seguro não. Só os anjos, eu acho que eles deram uma cochilada e buf. Resultado. Aí eu ensinei assim, nós temos que pensar, para dar graças em todas as coisas, no livramento de Deus.
Então estou saindo de casa, tropecei, pá, estraguei o sapato. Não, dá graça. Obrigado, Jesus. Que isso, pastor? Obrigado, estragou meu sapato. Então, você estragou o sapato, agora você volta em casa, põe outro, e aí sim você vai para o lugar que você ia, porque se você fosse naquele momento, talvez você seria atropelado. Então, graças a Deus, que eu bati atrás, fiquei bem com a minha família. Quem sabe, vindo aqui para Cachoeiro, eu não estaria aqui agora falando com você. Entendeu como é que dá graça em todas as coisas? Senhor, obrigado. Obrigado pelo livramento, porque foi pedaço de ferro, coisa que dinheiro compra, e a gente paga e trabalha para isso, e não tem o menor problema. Mas se tivesse perdido a minha vida, a vida da minha esposa, a vida do meu filho, certamente não tem 13º que pague a vida de alguém. Então, queridos, eu queria louvar a Deus, e você desconta esse tempo aí, tá? Porque foi só um testemunho. Queria louvar a Deus, porque eu hoje, diante de uma adversidade, diante de uma tribulação, diante de um problema, eu consegui reagir como um cristão. Eu consegui imitar a Jesus, me fazer fraco e assumir o prejuízo, ainda que a culpa não seja minha, porque é isso que Ele fez com a gente. Ele assumiu a nossa culpa e pagou o nosso prejuízo, sem ter cometido erro algum. Portanto, sejamos imitadores de Cristos, pequenos Cristos, cristianos, cristãos. Amém, queridos? Então abre sua Bíblia comigo, no primeiro livro, Gênesis, penúltimo capítulo. Você sabe que Gênesis vai até os 50, então volta um, nós vamos no 49. Tem uma outra tribo aqui também, o Benção, que era da Hebron, agora está Bola de Neve, né? Outra tribo, Benção. Maimuninha, cadê o Maimunão? Vacilão. Gênesis 49. Queria pedir a você 2 favores. Quem já me ouviu sabe. Compartilhe sua Bíblia com quem está do seu lado e não feche sua Bíblia, porque eu não tenho uma mensagem, eu tenho um texto que vai trabalhar para esse tema. Gênesis 49. Vou te esperar, fica tranquilo. Compartilha aí com quem está do seu lado e não fecha a Bíblia, senão fica difícil de você acompanhar. Gênesis 49. Todos? Quem achou? Deixa eu falar um negócio com você. Abre outro parênteses e desconta do tempo. Amém é uma expressão de concordância. Significa assim seja. Eu perguntei para você, você achou? Você me respondeu, assim seja. Esse é o problema dos crentes, por isso que não consegue alcançar as tribos. Sabe por quê? Porque quer falar sempre no evangeliquez, e as tribos não falam no evangeliquez. A gente transformou as coisas. Por exemplo, nós transformamos uma expressão de educação, por favor, numa expressão religiosa, em nome de Jesus. Está todo mundo lá fora, ei gente, vamos entrar, por favor, vamos entrar, por favor. Aí o povo não entra, porque educado a gente não consegue ser. Mas se eu falar, ô gente, vamos entrar em nome de Jesus, Jesus, em nome de Jesus. Aí se eu transformar numa expressão religiosa, aí você, minha religião, Jesus, em nome de Jesus eu vou. Entendeu? Mas para que eu preciso botar Jesus no meio? Ei, vamos entrar, por favor? Sim, pastor, está na hora? Educação. Aí a resposta, e aí, você achou? Achei. Sim, a gente transformou na religião também. Amém. Qualquer pergunta, amém para nós é sim. E aí, você vai lá? Amém. Tá tudo bem? Amém. Ei, conversa direito.
A gente fica conversando nesse evangeliquez, as pessoas não entendem nada. Entra no ônibus, e aí, varão? A pessoa olha, procura logo um pescador, uma vara, né, de pescar, um varão. E aí, santo? Tá no vale? Vale do Rio Doce? Tá trabalhando em empresa boa, arrumou um bom emprego. Ô, irmão, eu tô no óleo. Ah, deve ser posto de gasolina. Você entendeu? Nós somos muito doidos, cara. Nós somos muito doidos. E a gente quer conversar assim com as tribos, com todas as tribos. A gente acha que eles vão entender esse nosso dialeto da nossa tribo. Entende não? Não entende não. Só para fechar, que eu gosto de expor a minha esposa, como alguns dizem. Mas só para fechar. E entre nós, tudo bem. Somos uma só carne. Então se eu estou falando dela, eu estou falando de mim, entendeu? Não é exposição não. Minha esposa uma vez foi na igreja comigo, pela primeira vez. Ela não era crente. Você sabia que existem pessoas que alguma vez na vida não foram crentes? Vocês sabem que existe desse tipo? Pessoas que não eram crentes e se converteram. Então, eu sou assim, entendeu? Eu não era crente, aí eu me converti. Eu acho que eu converti hoje lá naquele acidente, mas tá bom. Ela também era assim, entendeu? Eu já era crente. Ai, pastor, e ela não era? Não, não era. Nossa, que perigo, que perigo. Nossa, o meu pastor me avisou. E eu fiz errado? Fiz errado. Corri o risco. Não corre não. Não corra esse risco. Não aconselho para ninguém. Eu sou doido, maluco. E aí ela foi na igreja comigo. Alguns conhecem essa história. Na saída, meu querido pastor, queridíssimo, nossa, bem, eu amo aquele homem, de verdade, né? Sarcasmo não. Pastor Nilson de Márzio, central de Volta Redonda, um homem de Deus, me ganhou, me discipulou, me batizou, seria o preletor da minha consagração pastoral, pena que não deu. É um homem assim que eu tenho em alta estima. Mas nesse dia, eu saindo com a Ana Paula, no início de namoro, foi na igreja comigo, porque antes de começar a namorar, sou da igreja batista, tal e tal. Não, tudo bem, então vamos lá comigo? Vamos, então vamos ver qual é, para ver se o namoro ia vingar. Resultado, porta da igreja, pastor despedindo. Ô pastor, essa daqui é a Ana Paula. Prazer, Ana Paula, tudo bem? Igreja grande, muitos membros, mas ele conhecia todo mundo pelo nome. Manu, como é que tá? Ana Paula, você é de qual igreja, minha filha? Aí ela travou, e aí eu, não pastor, a gente está se conhecendo. Mas ele percebeu, mão dada, que não eram conhecendo, porque pastor não é bobo não, tá? Só faz de bobo às vezes. Aí eu falei, ela não é de nenhuma igreja não. Sabe o que ele fez? Eu não acredito. Manu, soltou a mão dela. Estava cumprimentando, você é de onde? Aquela coisa pastoral. Quando eu falei, ela não é da igreja não. Manu, mudou o semblante o homem. Um senhor de idade, gente. Meu filho, aí o que ele me disse? Aí ele me disse no evangeliquez. Eu entendi. Meu filho, com tanta moça bonita aqui na igreja, você foi buscar no mundo. Ela saiu correndo, pisando dessa altura, e eu fui atrás. O que foi? Ele me chamou de prostituta. Não, chamou mulher do mundo é prostituta. Você entendeu? Esse evangeliquez complica a gente. Gênesis 49, quem achou? Eu gosto de vocês aprendem rápido, vocês são bênção. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros, daqui para frente. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso
Pai. Não feche sua Bíblia. Aguenta aí. Não sei se você sabe, mas a nossa conversa aqui é sobre tribos. Jovem, igreja de todas as tribos. Jovem a gente sabe o que é. Igreja a gente sabe o que é. Talvez a gente não sabe o que é tribo. Indígena? Pode ser. Os metaleiros? Pode ser. Skatistas? Pode ser. Tribos urbanas? Não sei o que vocês quiseram dizer com aquilo ali, então vou logo abarcar tudo. Pois bem, a primeira vez que a palavra, bem como a ideia de tribo, aparece na Bíblia, está em Gênesis 25, lá no verso 16. É a primeira vez aí que aparece a palavra tribo, mas aí a palavra tribo é uma palavra hebraica que é uma, e nesse texto, Gênesis 25, 16, aparece umotan, que tem a ideia de grupo, comunidade, família, nação, povo ou tribo. Então algumas Bíblias trazem a palavra tribo, outras já trazem família, outros descendência, outras palavras. Então a palavra aí é umotan, que vem da raiz uma, que é um conjunto de pessoas da mesma genealogia, com o mesmo sangue. É isso que significa essa palavra. Então é aí, muito antigamente, Gênesis 25, é muita raça de tempo que já passou. Então a ideia, tanto quanto a palavra tribo, nesse sentido de família, é muito antiga. Muito, muito, muito mesmo. Depois disso, nós vemos então o aparecimento de Gênesis 25, a gente dá um pulo lá para frente, e aí aparecem 12 tribos, que nos dariam todo o enredo genealógico da Bíblia. Por que que a Bíblia tem livro de genealogias? Porque dali todos são de uma dessas 12 tribos. E isso está tudo amarrado num enredo que vai culminar na vinda do Messias, do Cristo, porque ele também é de uma dessas 12 tribos de Judá. E aí lá na frente, referindo-se sempre às 12 tribos, a palavra hebraica que aparece é Shrebet. Shrebet, é essa palavra que aparece. E depois de Josué para frente, Juízes para frente, a palavra que mais aparece, e também já está lá em Números 13, é Matê. Então nós temos aquela palavra umotan, que é um conjunto de pessoas de uma mesma família. Temos essa Shrebet, que é um clã que vive junto, não necessariamente da mesma família, e depois a palavra Matê, que é um clã que vive junto, que é necessariamente da mesma família. Ou seja, a palavra Matê vai abarcar todos os outros significados, e de Números 13, Josué, Juízes em diante, toda vez que no hebraico aparece a palavra tribos, se referindo às 12 tribos de Israel, vai usar essa palavra Matê. Um grupo de pessoas que vive junto e que tem o mesmo sangue. Pode também ser traduzida essa palavra como vara, ramo, enxerto, ramificação, porque essa é a ideia do hebreu. Por isso que Jesus, quando virou para os discípulos e disse: eu sou um pé de uva, e vocês são as ramificações desse pé de uva, os galhos. Porque o judeu pensa família como árvore, tanto que quando vamos fazer a árvore genealógica é colocar as pessoas da nossa família. Isso vem de onde? Dos hebreus. Pensa a família como árvores. Então, se é árvores, o significado para tribo, ou seja, um grupo que sai do mesmo tronco,
é uma matê, uma ramificação. E aí, na nossa Bíblia, foi traduzido como tribo. Uma família que vive junto, que sai do mesmo tronco, que vem do mesmo casal, do mesmo pai, da mesma mãe, às vezes, né, aqui no questão da poligamia, nem sempre da mesma mãe, mas do mesmo pai, porque era patriarcal a coisa. Então, gente, as 12 tribos de Israel, na verdade, são os 12 filhos de Jacó. Porque essa é a ideia do judeu. Tribo é um galho da árvore. Jacó é o tronco. Dele saiu 12 galhos, 12 matês. Ou seja, 12 tribos. Não sei se você sabe, mas no Val de Jaboque, um pouco antes ali, conta a história desse homem que agarrou um anjo, segurou um anjo. Como é que é? Vocês conhecem, né? Então, aí o anjo tocou, né, na sua coxa, ligamento, virilha, enfim. E ele soltou o anjo e foi abençoado e saiu mancando. E Deus mudou o nome dele de Jacó, que seria lá o enganador, usurpador, puxa tapete dos outros, porque nasceu agarrado no calcanhar do irmão, para Israel, aquele que luta com Deus. Israel, que luta com Deus. Então, 12 tribos de Israel não são 12 estados de uma nação, de um país. Esse é o meu grande problema. Porque quando eu estudei geografia na escola, o mapa do Brasil é dividido em territórios. Quantos territórios? Geografia. 26. 27 com o Distrito Federal. Aleluia, Deus é bom. Tem crente aqui. O mapa do Brasil está dividido em 27 territórios. E cada um leva o nome de um estado do país. Mas as pessoas que moram ali não necessariamente são da mesma família. Então, quando eu olho o mapa de Israel, dividido em 12 tribos, e aí eu vejo lá Rúben, Simeão, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gad, Aser, Naftali, entendeu? Efraim, Manassés e Benjamim. Quando eu vejo isso, eu acho que esses são os estados do território do país Israel, mas não é. Na verdade, são os 12 filhos de Jacó. Cada um recebeu uma porção da terra que foi dada, prometida ao seu bisavô. Bisavô recebeu a promessa de uma terra, e eles agora, lá com Josué, tomam posse daquela terra, mas cada um ali vem de uma ramificação dessa. Então as 12 tribos de Israel tomam posse da terra e dividem-se em territórios. Mas os 12 tribos não são os 12 estados, os 12 territórios do país Israel, são os 12 filhos de Jacó, porque Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Você tem noção de um país receber o nome de um homem? Como é que é o seu nome? Imagine se depois da sua morte, o seu país tomasse o seu nome. Não é mais Brasil, agora é o seu nome, por causa da importância que você tem nesse povo. Às vezes a gente passa batido na Bíblia e não percebe essas coisas lindas e maravilhosas. Um homem que era enganador, usurpador, mentiroso, traíra, ladrão, teve um encontro com Deus, foi transformado, não só o seu nome, mas o seu caráter, a ponto do seu país receber o seu nome novo. É isso que Deus pode fazer comigo e com você, se a gente se dispor a ter um encontro com Ele. Quem sabe, nessa noite, Ele não toca na sua coxa e te transforma, não só te dá um novo nome, não só te faz uma nova criatura,
mas transforma e te dá um novo caráter, o caráter de Cristo. Agora é a hora. É agora, entendeu? Assim seja, eu quero isso. É agora a hora. Entendeu? Quem sabe, nesta noite, o Senhor não toca em você, e não te dá somente um novo nome, te faz uma nova criatura, mas te dá um novo caráter, o caráter de Cristo. Pois bem, as 12 tribos, ou os 12 filhos de Israel, são filhos de suas 4 mulheres. Uma era a esposa mesmo, que ele olhou, gostou, desejou e trabalhou por ela, e etc, etc, etc. Raquel. Só que o pai da Raquel, o Labão, deu um nó lá no Jacó. Você está enganando muitos outros, eu vou enganar você agora, para você largar de ser besta. Ele trabalhou pela Raquel, aí ele falou, não, mas aqui em casa nós temos um costume, a mais nova não pode casar antes da mais velha. Na verdade isso deveria valer até hoje, né? Porque isso dá um problema. E aí ele falou, você tem que levar a Leia, ou Lia, dependendo da sua tradução. Aí o Jacó, que isso, Labão? Faz comigo não, Labão. Pô, você é mó lambão, hein? Levou ela, trabalhou mais 7 anos para Raquel. Aí ele falou, ah não, elas, tadinha, vão ter que cozinhar, lavar, passar no deserto, dá muita poeira. Não, vou mandar 2 empregadas, uma para cada uma, Zilpa e Bila. Nome bonito para você colocar na sua filha. Zilpa Bila, ou Bila Zilpa. Meu Deus. Pois bem, com a Leia, ele teve Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Com a Leia mais velha. Com a Zilpa, que era a empregada da Leia, ele teve Gade e Asser. Com a Bila, a empregada da Raquel, ele teve Dan e Naphtali. E com a Raquel, que era mesmo a sua preferida, ele ainda não tinha tido nenhum. E tá que tenta, e a Raquel nada. Raquel, me ajuda. Aí de repente José. Aí ele pegou uma paixão com aquele menino, porque era o filho da Raquel. Sabe a Raquel? Então, aí o menininho José de Zezinho de papai. Aí os outros 10, só de olho. O que ele tem com esse menino, hein? É filho da Raquel. E daí? Eu sou filho da Zilpa, eu sou filho da Bila, e eu que sou filho da Lia. E que história é essa? Aí o menino foi crescendo. Aí Nike. Entendeu? Fazia compra para os meninos, os 10, lá no atacadão, no mercadão, na baciada. O José não levava na Barese. Aí voltava da Barese, só com as roupas, entendeu? Aí os meninos tudo de olímpicos, rainha, e chega o José de Nike, Air Jordan ainda. Toma, besta. Aí os irmãos ficaram com inveja, ficaram com ciúme. Que isso, velho, vamos dar um jeito e tal. Aí um dia o José, coitado, sabia de nada, tá chegando para trabalhar na roça. Meus irmãos, tive um sonho. Sonhou o quê? Não, que eu era um pé de trigo, vocês... vem cá, dá uma coça nele e joga num buraco. Aí depois de um tempo, já estava bem velhinho, com esses 11, mas a Raquel, ele bem velhinho, mas a Raquel, é a Raquel, entendeu? Aí a Raquel, pum, de novo, Benjamim, o 12º. Então esses são os 12 filhos. Mas o curioso, e eu não sei se você tem essas maluquices, eu tenho, de estudar a Bíblia meticulosamente, de passar assim pente fino e querer extrair tudo que ela pode me dar. Eu chequei que tem 3 listas na Bíblia diferentes das 12 tribos. Por exemplo, em Números 26, se você quiser olhar depois,
Em Números 26, não tem Levi, e tem Manassés e Efraim. Dos 12, quem são os 12? Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Gad, Azer, Dan, Naphtali, José e Benjamim. Tirou Levi, ficou 11. Tirou José, ficou 10. Aí botou Manassés e Efraim, que são os 2 filhos de José. Aí inteirou 12. Aí, em Gênesis 46, tem o Levi e tem o José. Aí em Apocalipse 7, tem 144 mil selados, salvos, morando no céu. E eles vêm das 12 tribos, é 12 mil de cada uma das tribos, ou seja, 12 mil vezes 12 tribos, 144 mil. E aí ele começa a narrar, 12 mil da tribo tal, da tribo tal. Lá em Apocalipse 7, Efraim está no lugar de José, e Dan está fora da lista. O Manassés entra no lugar dele, e o Levi permanece. Aí só isso é motivo de perder um mês virando noite para entender essas loucuras. A Bíblia está de brincadeira comigo? Uma hora tem Levi e José, outra hora o Levi não está, o José não está e está os 2 filhos dele. Outra hora o Levi está, o José está e quem não está é o Dan. Por que isso? Por causa do objetivo que cada lista dessas foi escrita. Gênesis 46 é a lista dos filhos, por isso que tem Levi e tem José. Números 26 é a lista dos que herdaram terra. Levi está fora, porque os levitas não têm terra. Então está fora. E o José também não tem terra, porque ele já morreu no Egito. E quem está agora são os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Então, era 12. Tirou o Levi, 11. Tirou o José, 10. Botou no lugar os 2 filhos de José, Manassés e Efraim. 12 territórios. Continuou 12. E em Apocalipse 7, não é a lista dos filhos de Jacó, nem a lista dos que herdaram terra, mas dos que herdaram salvação. Por isso, Efraim está junto com o seu pai José, o Levi está lá, porque os levitas foram salvos, José foi salvo junto com Efraim, o Manassés está lá, porque foi salvo, quem não está lá é o Dan. Então tem José, e subentende-se ali que Efraim está ali com o seu pai José, tem Manassés e tem o Levi, não tem o Dan. Por quê? Mais um mês virando noite, tentando responder a pergunta. Porque Dan foi a única das 12 tribos que se corrompeu com a Assíria e fez uma aliança para destruir os filhos de Israel. Perderam a herança. Pois bem, os jovens e todos que estamos aqui seremos a igreja de todas as tribos. Primeiro, se nós atentamente ouvirmos o nosso Pai. Não tente ser igreja de tribo nenhuma, nem da sua casa, se você não estiver com o ouvido atento no que diz o seu Pai. É isso que diz aí, ó. Olha o verso 2: ajuntai-vos e ouçam, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso Pai. Esses são os descendentes de Israel terrenos, genéticos, genealógicos. E nós somos os descendentes de Israel, somos todos também, pela fé,
filhos de Abraão numa descendência espiritual. Ou seja, se os filhos carnais têm que ouvir o seu pai terreno, Jacó, os descendentes espirituais têm que ouvir o seu pai, que é espírito, e quer que um filho seu o busque em espírito e em verdade. O nosso pai espiritual, o nosso pai que está nos céus, é Ele quem vai nos dizer: eu quero impactar a minha cidade, eu quero ganhar aqueles caras doidão para Jesus, eu quero pregar o evangelho para skatista, para roqueiro, para doido, para emo, não sei mais o que estão inventando agora, menino que corta, que pinta cabelo de azul, e não sei o que, eu quero ganhar para Jesus. Então faça primeiro uma coisa: ouça o seu pai. Ouça o seu pai. Porque de nada adianta sairmos para ganhar as tribos, se nós não conseguimos, dentro de casa, ouvir o nosso pai. É isso que Jacó está fazendo. Essa é a última cena da vida de Jacó. Ele está na cama, doente, e dentro de alguns minutos ele vai morrer. O que é que ele faz? Chama todos os meus filhos, quero falar com eles. Porque cada filho meu é uma tribo minha, é uma ramificação da minha família. Ou seja, Deus está nos dizendo: cada filho meu é uma ramificação da minha família. A minha família é Jesus, o unigênito, aquele que eu gerei, mas ele tem ramificações, ele tem tribos, ele tem matês grudados nele para dar muitos frutos. Quem está grudado nesse pé de uva aí? João 15, eu sou o pé de uva e vocês são os ramos desse pé de uva, as tribos, e eu sou o pai. Vocês são ramificações do tronco, do caule. E aí o pai aqui está chamando os filhos para dar instruções. E muitas vezes eu e você queremos sair às ruas, queremos ganhar as tribos, queremos fazer um monte de coisa, mas não estamos atentos às instruções do nosso pai. Vai dar alguma coisa errada. Seguindo, no verso 3 e 4, ele conversa com Rúben, o seu mais velho. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. Quando eu tive você, eu estava, sustância. O mais excelente em altivez. Nariz empinado. O mais excelente em poder. Alguma coisa ele tinha diferente dos irmãos. Não sei se era poder, força bruta, se era poder de persuasão, mas tinha um poder diferente. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subsiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Não sei se você conhece a história, mas o Rúben, um belo dia, chegou em casa, a mulher do Jacó estava lá deitada, ele olhou, que isso menino, para com isso, seu pai está chegando, que nada, vem cá, e foi com a mulher do pai. Rúben, em hebraico, Ruben. Bar ou Ben em hebraico é filho. Por isso que o Bartimeu não é o nome do cego, só diz que ele é o filho do Timeu. Tá? E Benjamim não significa que ele, percebe? Então ele é o filho de alguma coisa. Nesse caso, Benjamim, filho da mão direita, da destra. Então começou com Ben ou com Bar, é filho. Ou terminou Lodebar, alguma coisa filho, hebraico. Então Ruben, em hebraico, vejo, verbo ver no hebraico. Ruben, vejo um filho. Por quê? Porque ele não tinha filhos. De repente engravidou, quando nasceu, vejo um filho. Aí botou o nome do menino de vejo um filho. Olha que isso. Aí os linguistas, para dar uma quebrada de galho no Rúben, diz, não, eis aqui um filho.
O que você preferia chamar? Vejo um filho ou eis aqui um filho? Pois bem, vejo um filho. Você sabia que Deus está vendo a gente? Sabia que Deus vê um filho o tempo inteiro? Quando tranca no banheiro, continua vendo? Sabia? Vejo um filho. Rubem, o que o Rubem fez? Pecou contra o seu pai. O que a gente faz? E Deus só lá, vejo um filho. Aí a gente quer ganhar todas as tribos. E Deus está lá de cima, eu vejo um filho. Evangelista, que é uma beleza. Enquanto não tratarmos o pecado de dentro de casa, Rubem traiu o seu pai com a sua madrasta. Um pecado dentro de casa, dentro da família. Enquanto nós não formos tratados dentro de casa, dentro da nossa família, dentro da nossa tribo, não adianta querer ganhar a tribo dos outros. Não funciona. Segundo, verso 5. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho, não entre minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Sabe o que é jarretar um touro? Pessoal que é da roça, sabe o que é jarretar um touro? Pessoal que já mexeu com rodeio. Alguém já mexeu com rodeio? Hein? Pois é. Já fui skatista, já joguei basquete, mas também já mexi com rodeio. Porque o pai do meu irmão do meio, lá de casa, que foi durante um tempo meu padrasto, tem uma companhia de rodeio. Muito famosa, por sinal. Eu acho que até já fez em Cachoeiro, chama Tony Nascimento. Companhia de rodeios Tony Nascimento. Então, Tony Nascimento é o meu irmão. Pois bem, jarretar um touro, sabe o que é? No rodeio, é você amarrar as partes íntimas do touro e puxar para cima, para ele sair pulando. Aqui no hebraico é cortar a virilha do touro com a espada. Eles faziam isso de ruindade. Lá um touro, cortava a virilha, porque sem o tendão da virilha, o touro não anda, ele cai e fica lá estribuchando. E aí eles, e matava touro assim, de brincadeira. Depois, sei lá, talvez fazia um churrasco, mas olha só. Aí, Simeão, que significa famoso, e Levi, que significa associado, aquele que se associa, Levi, que junta com outro, eram malvados, violentos, matava touro de brincadeira. Ei, nós precisamos tratar essa nossa violência, essa nossa brutalidade, esse nosso jeito de levar a vida com espadas violentas, ferindo, não touros, mas corações, ferindo com palavras, ferindo com bullying, ferindo com zoações. Aí a gente quer ganhar todas as tribos da escola, mas na hora da zoação a gente é o primeiro da fila. Não vai funcionar. Jovem, para ser igreja de todas as tribos, é preciso tratar esses nossos problemas. É assim que funciona, tá? Depois, verso 8. Judá, teus irmãos te louvarão. Isso aqui é um jogo de palavras. Isso aqui no hebraico é bonito demais. É porque assim, Judá, teus irmãos te judarão. Mais ou menos assim. Uma transliteração maluca, para você entender que Judá é louvor. Então, louvor, os teus irmãos te louvarão. É mais ou menos isso que o pai dele está dizendo. Louvarão,
a tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos, cerviz, sobre a dureza. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, é um leão, mas é filhote ainda, é filhotinho. Da presa subiste, filho meu, em curva se deita como leão, e como leoa, quem o despertará? Porque se você acordar a leoa, ela acorda igual, possivelmente Judá era mal-humorado. O pai dele está falando tudo em metáforas. Esse é meu filho, isso é um leão, isso é um leãozinho, brincalhão, tadinho, mas deixa uma presa dar mole para ele, para ver se ele não... E para acordar ele de manhã, é igual uma leoa, você encosta nele, jovem. Ô, gente, a palavra de Deus é maneira demais, bicho. Queremos ganhar as tribos, mas dentro de casa estamos rosnando uns com os outros. Meu filho, lava a louça para a mamãe. Você já arrumou a tua cama? Ei, está na hora da escola. Rosnando igual leão. Aí bota a camisa da JBC. Ei, vamos ganhar cachoeiro. Me ajuda aí, velho. Verso 13. Verso 13. Zebulon habitará na praia dos mares. Ó. Ceada azul, Guarapari, Marataízes, na praia dos mares. Zebulon mora lá, e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até a Vitória, até Sidom, a capital lá de cima daquela época. Ó, o cara mora bem, ganhou a terra boa, que faz limite com a capital. Zebulon. Zebulon significa morada, moradia, habitação. Portanto, nós precisamos, para ser igreja de todas as tribos, sermos Zebulons, sermos morada, mas não morada na beira da praia, morada do Espírito Santo de Deus. Verso 14. Issacar é jumento. Ó, tá chamando o cara de burro. Fala a verdade. Seu pai está no leito de morte. Alguém está preocupado com o horário? Porque já acabou faz tempo, mas estamos juntos? É novo, né, pastor? Rapaz, mês da música, hein? Presentão. Imagina que isso aqui é a cama do Jacó. Ele está morto aqui, ó, quase morrendo. Faz de conta que é um caixão logo. Ele está dentro do caixão logo, quase morrendo. Aí você, no caso aqui eu, sou filho dele, filho de Jacó. Aí ele manda chamar o meu filho, Issacar, vou falar com ele também. Aí ele vem todo feliz. Oi, papai. Quem sabe ele não vai me abençoar, me dar uma bênção, uma promessa, uma profecia. Vai, papai, vai. Aí bota a mão na cabeça dele. Meu filho, você é um jumento. É o que está escrito aí ou não é? Olha aí o verso 14. Issacar é um jumento. A Bíblia é maneira demais, cara. É jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e se deixou escravizar. Realmente, se eu tivesse um filho que, ao conhecer os prazeres do mundo, tendo conhecido a lei, os mandamentos, os juízos, os decretos, os estatutos de Deus e a lei que leva para a vida, conhecendo os prazeres deste mundo, se curvar e deixar o mundo botar um jugo nele, ele é um jumento. É isso que ele está dizendo.
Oi, papai. Jumento. Papai, vou lá na balada. Jumento. Ô, papai, todo mundo vai, tem nada a ver. É um jumento, né? Para sermos igreja de todas as tribos, precisamos estar com o cabresto de Deus, para Ele nos guiar por onde Ele quiser. Jamais permitirmos que o mundo nos escravize com os seus prazeres. Está melhorando. Verso 16. Dan julgará. Olha só. Ô, gente, esse texto aqui no hebraico é lindo. É uma poesia. Lindo, lindo, lindo. Porque ele tem jogo de palavras o tempo inteiro. Por exemplo, me ajuda aí. Daniel significa Daniel. O que significa? Fala alto. Vai, Ceciliote, me ajuda aí. Significa Deus é juiz. Daniel. Dan é juízo, julgamento, em hebraico. Ô, gente, é só pensar. Se Deus é juiz, Dan é juiz, juízo, julgamento. Aí ele está dizendo assim, ó, Dan, verso 16, Dan julgará o seu povo. Olha só, o julgamento, o nome do menino era julgamento. O julgamento, sabe o que você vai fazer, meu filho? De hoje em diante? Oi, pai, pode falar. Vai julgar todo mundo. O nome do menino já é julgamento. Oh, isso aqui é lindo, porque isso aqui nos ensina, com Jacó dizendo para ele, julgará o seu povo como uma das tribos de Israel, porém, no verso 17, será uma serpente, uma víbora. Está escrito ou não está? Verso 17, você vai ser juiz, mas você é uma cobra, viu? Em vez de julgar com retidão, você julga de modo injusto. Você vai julgar, ei, Dan, tribo de Dan, vocês vão julgar todas as tribos de Israel. A Bíblia diz que nós, ramificações desse tronco que é Jesus, espiritualmente seremos com Ele. Lá em Apocalipse 20 narra a cena. Seremos todos juntos com Ele juízes e julgaremos com Ele lá. Aí a gente acha que já pode julgar aqui. Aí a gente olha para uma tribo igual o Dan fazia. Sabe o que o Dan fazia? Ele olhava para uma tribo, uma família do seu irmão. Vale nada, vale nada. Isso não vai dar terra nunca. Isso não vai pisar em Canaã nunca. Isso não vale nada. Isso compra e não paga. Isso tem um cabelo colorido desse jeito. Olha o tamanho desse alargador. A largura dessa calça. Olha só, tudo colorido. Olha que coisa horrível. Olha que batom preto. Ai, e olha isso, e olha aquilo. E julga as tribos, mas não julga de maneira justa. Para sermos igreja de todas as tribos, precisamos sim sermos juízes, mas juízes que julgam de acordo com a vontade de Deus. Não ficar apontando defeitos, erros e pecados, porque isso não salva ninguém. Porque eu também tenho erros, pecados, defeitos. Então, se é isso que leva para o inferno, estamos lascados. A salvação é pela fé, é pela graça de Deus, mediante a fé de qualquer tribo. Portanto, não julgue com injustiça,
Seja um canal, um instrumento do juízo de Deus, porque o Espírito Santo na nossa vida, através de nós, vai convencê-los da justiça, do pecado e do juízo. É assim que a gente é juventude que ganha todas as tribos para a igreja. Assim que nós somos igreja de todas as tribos, quando não somos juízes apontadores de dedos, mas somos compassivos, estendedores de mãos, mãos que ajudam, que fazem carinho, que abraçam e que dizem que ama. Nós estamos aqui e vamos te ajudar. Verso de número 19. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ela o acometerá pela sua retaguarda. Ou seja, não estava protegido na sua retaguarda. Gade em hebraico significa fortuna. Fortuna. Mas não a ideia de fortuna de muito dinheiro. Fortuna de ser assim, entre aspas, muito sortudo, afortunado, no sentido literal da palavra, Gade. Pois bem, o pai dele diz que vai vir uma guerra contra ele, mas a guerra não vai vir de frente, porque na frente ele está tranquilo, mas ele esqueceu da retaguarda. Então quando forem atacar ele, vão atacar por onde ele esqueceu de proteger. Se quisermos sermos jovens, igreja de todas as tribos e para todas as tribos, precisamos estar com a nossa retaguarda protegida. Uns vão lá bater de frente e outros ficam na retaguarda. Tem ninguém na retaguarda, JL. Vocês estão indo dar pão e café para aquele povo aí, o povo tudo retaguarda. Retaguarda, menino. Vamos tentar de novo. Rewind. Enquanto uns vão bater de frente na guerrilha, outros ficam cobrindo a retaguarda. Verso 20. Azer, ou Aser, o seu pão será abundante, prosperidade, muito pão, menino, fartura, despensa cheia. É mesmo, papai? Mas essa prosperidade vai te levar a delícias reais. Muita prosperidade, muita fartura de coisas, porém a prosperidade, as bênçãos materiais, melhorando na vida, levou às delícias reais. E aí eu me lembro do Daniel, que o rei colocou delícias na sua frente, delícias reais, e ele disse: eu não como isso. Seremos como Daniel, e não como Aser, que pela sua grande prosperidade, sucumbiu diante das delícias da vida. Seremos aqueles que vão, sim, ganhar bem, morar bem, ter bons empregos, casar bem, trabalhar bem, viver bem, porém nada disso corromperá o nosso coração, porque onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E não tem como servir a Deus e a Mamon. Ou você ama um e aborrece o outro, ou um destruirá o outro do trono da sua vida. Para ser jovem, de todas as tribos e para todas as tribos, não podemos deixar que a prosperidade, nem que as delícias desta vida venham corromper o nosso coração. Verso 21. Naftali, não é aquele negócio de botar na roupa para dar um cheirinho diferente. Essa é a esposa dele, a dona Naftalina. Piada ruim, né?
Naftali é uma... Ah, velho, na moral. Não, olha aqui. Seu pai está no leito de morte. Um já saiu todo triste. Pô, velho, o que foi? Meu pai me chamou de jumento. Que isso, velho? É. Vai lá, agora é a sua vez. Aí vai. Vai quem? Naftali. Ei, papai, você tem uma bênção para mim? Você é uma gazela. Primeira vez que eu li isso aqui, eu falei, esse cara, eu não sei não. Esse Naftali aí, não sei não, hein? Uma gazela? Não, vamos estudar, não é possível que o moço era gazela. Não, vamos estudar. Você é uma gazela solta e profere palavras formosas. Aí eu fui pesquisar. Naftali significa minha luta. Minha luta é uma gazela que profere palavras formosas. E aí eu fui estudar a gazela. Que metáfora é essa? Por que Jacó está chamando o filho de gazela? Profere palavras formosas. E aí eu fui pesquisando e descobri uma coisa muito interessante sobre a gazela. O que é uma gazela? O que é uma gazela? Uma espécie de veado, uma corça, o Bambi. O pai chamou ele de gazela, um veadinho dos pampos. Mas profere palavras formosas. E aí eu fui pesquisar, e eu descobri uma coisa: esse animal, essa gazela, esse veadinho, não no sentido, não, animal, gente, tá? Animal. O veadinho, gazela é o veado, numa outra espécie que é menorzinho, todo meigo, é o Bambi mesmo no desenho. O Bambi é tipo uma gazelinha. É verdade. E ele nunca, o próprio desenho mostra isso, nunca enfrenta uma luta. Ele sempre corre. Entendeu? O nome do rapaz era Minha Luta. E ele, não, porque vamos deixar disso, porque parafraseando, entre nós vós me seis, ele falava formoso, e sempre dava um jeito de noves fora, deixa isso para lá, e vazava, não enfrentava as lutas da vida. Uma gazela, fala muito bonito, mas quando o bicho pega, ó, o que eu aprendo com isso? Para ser jovem, de todas as tribos, para todas as tribos, não basta falar bonito, tem que lutar bonito. E a nossa luta não é contra a carne, muito menos contra sangue. Nossa luta é contra principados, potestades, as influências demoníacas que insistem em nos levar à prática do pecado. Não basta falar bonito, para ser jovem de todas as tribos, tem que lutar bonito, até derramar o sangue, até suar sangue, mas eu não vou pecar. Eu vou pagar o preço, eu vou renunciar, eu vou abandonar, eu vou largar isso da minha vida, porque eu quero ser jovem, eu quero ser igreja, e eu quero ser de todas as tribos, para todas as tribos, quero ganhar o maior número possível que Jesus conceder, então eu vou lutar e vou lutar até o fim. Verso 22. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro, pulou para outro lugar, saiu daqui de casa, foi lá para o Egito. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele, o aborrecem.
O seu arco, porém, permanece firme, os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai te ajudará, e pelo Todo-Poderoso que te abençoará, com bênção dos altos céus, com bênção das profundezas, bênção dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cume dos montes eternos estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. José, por que é que para José Jacó não levanta nenhuma crítica? Por que é que para José ele derrama bênção e bênção e bênção e bênção sobre bênção? Porque o José foi o único que na sua juventude não negou o seu Deus. Jovem, você quer ser igreja de todas as tribos? Ah, pastor, mas é muito difícil, a carne é fraca. Eu sei, os flecheiros, você viu o que está escrito aí? Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrece. Sabe o que é isso? Os dardos inflamados do inimigo. Paulo escreveu isso lá em Efésios 6. Precisamos de uma armadura para reter esses dardos inflamados. E como jovens, mesmo ainda novos, mesmo morando no Egito, mesmo sendo escravo no Egito, nós podemos ser fiéis a Deus. Quando vier uma mulher de Potifar, doida para fazer potifaria com você mete o pé e deixa ela falando sozinha. Ah, mas isso vai me levar para a cadeia. É melhor estar na cadeia com Deus do que em casa com uma adúltera. Porque da cadeia ele virou governador do Egito. Saiba pagar o preço de não negociar com o pecado, e ao seu tempo, Deus, que te vê humilhado debaixo de sua poderosa mão, no tempo certo, te exaltará. Verso 27 para terminar. Benjamim é lobo, lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Pastor, por que o senhor falou assim? Porque eu estou imitando o Abílio Santana. Quem conhece Abílio Santana? Quem conhece? Ninguém conhece? Ô gente, me ajuda aí, pastor Abílio Santana. Assembleia de Deus, Gideões, fogo nas canelas. Vocês não ouvem essas coisas, né? Só eu. Então, Abílio Santana tem um sermão só nesse versículo. Pesquisa depois no YouTube, lá na sua casa. Dever de casa, jovem de todas as tribos. Põe lá, Abílio Santana lobo. Aí ele pega todas as características do lobo, que tem uma visão noturna, que tem garras que andam em qualquer terreno, no gelo, na areia, na pedra ou em qualquer lugar, e faz isso e faz aquilo, e come as presas, e lá. Aí ele aplica tudo isso espiritualmente na vida do crente, e é um negócio alegórico, que eu não faria, mas bem legal de se ouvir. Dá uma olhada lá depois. Abílio Santana, lobo. Tem umas 3 ou 4 lugares diferentes que foi filmado e está lá no YouTube. Eu já ouvi as 4 para ver se ele mudou de uma para outra. Ouve lá, pelo menos uma. Mas, diz o texto, que Benjamim é um lobo que despedaça. Pela manhã, devora a presa. À tarde, reparte o despojo. Ser chamado de lobo, talvez não parece bom. Fala a verdade, se eu encontrar você na rua, e pastor Ronaldo, no shopping aqui, comeu uma picanha, como é que tá? Tudo bem, beleza, vai lá, valeu, seu lobo. Entendeu? O que você vai pensar? E aí, beleza, meu? Porque a gente tem essa coisa, lobo vestido em pele de ovelha. Então lobo para a gente é algo pejorativo, mas nesse contexto era algo bom. Porque ele é um animal de caça, é um animal realmente que tem foco, tem objetivo, não desiste, é lutador, brigador, perseverante, anda em grupos,
sob a liderança de um alfa. O lobo alfa é o líder da matilha. Olha só que coisa linda. Anda em grupos sob a liderança de um perseverante, forte, lutador, tem objetivo, foco, vai até o fim quando quer pegar uma presa, faz o que for preciso, cava buraco, sobe árvore, faz um monte de coisa para cumprir o seu objetivo, mas anda em grupo e tem um líder. De manhã ele despedaça a sua presa, pegou lá uma gazela, despedaça ela todinha, come. De tarde o que faz o Benjamim? Reparte o despojo. Ele come, mas ele não deu conta de comer tudo, teve sobras. Despojo é sobras. Ele pega e reparte com os outros lobos da matilha. Ai, gente, isso é muito lindo. Para você que não entendeu ainda, Benjamim, filho da mão direita, filho da destra. E a Bíblia tempo inteiro vai dizer que Jesus é o filho da destra, tanto é que ele ascendeu aos céus e está sentado à destra do Pai, na mão direita, a mão do seu poder. Ou seja, para sermos jovens, igreja de todas as tribos, e para todas as tribos, precisamos ser esses filhos da destra do Todo-Poderoso, que tem foco, objetivo, é perseverante, que briga, que luta, que vai até o fim, que vive em comunidade, que tem um líder na frente, igreja, que pega a sua presa, mas reparte os seus despojos. Ou seja, crentes que vivem em comunidade, nessa grande matilha de lobos, liderado por um lobo alfa. Ele é lobo também, mas ele tem um alfa, e só por isso que ele está na frente, entendeu? Quem entendeu? Alguém me ouve? Está na hora de acabar. Quando começa assim é porque está na hora de acabar. Jovem, igreja de todas as tribos, para todas as tribos, porque todos nós que estamos aqui pertencemos a esta tribo, mas um dia nós éramos de outra tribo. De que tribo você era? Eu era dos skatistas, quando me rendi ao Senhor e vim fazer parte dessa tribo. Você era de qual tribo? Do futebol? Do vôlei? Do rock? Da conversa fiada? Da balada? Da curtição? Do sertanejo? Do meio evangélico? Não, pastor, nasci num lar evangélico. É uma tribo também. Evangélicos. Quem sabe você não era da tribo evangélicos e hoje você faz parte da tribo de Israel. Jovem, tribo, como nós vimos, também significa família. As 12 tribos eram as 12 famílias descendentes de Jacó. Portanto, Deus tinha uma aliança com o bisavô desses 12 caras, Abraão. Se você pegar a sua Bíblia, lá em Gênesis 12, você vai ver Deus chamando o bisavô desses 12, em Gênesis 12, o bisavô dos 12, eu vou te abençoar. Que isso, Deus, mas eu não presto, eu moro na Caldeia, eu sou de Ur dos Caldeus, eu sou um pecador miserável. Vou te abençoar. Eu mandei você vir para a terra, você veio, você me obedeceu, só por isso eu vou te abençoar. Vou te abençoar. Os que te abençoarem, eu vou abençoar também. Os que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar eles. Na primeira linha. E na linha de baixo,
em ti, através de você, está ouvindo, Abraão? Através de você serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. O Abraão morreu, veio Isaque. Através de ti, pegou no Isaque. Isaque morreu, veio Jacó. E aí lá na frente, Gênesis 12 fala para o bisavô. Depois Deus repetiu para o pai desses 12 caras. Lá em Gênesis 28, 14. Através de você, Deus falou para Jacó, vou abençoar todas as famílias da terra. Tribo também é sinônimo de família. Através de Abraão, que chegou em Jacó, desses 12 filhos, daí saiu a crença em um Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por que não passa para José? Deus de Abraão, Isaque, Jacó e José. Não, para no Jacó. Por quê? Porque dos 12 de Jacó alcança o mundo inteiro. Começa ali na Palestina, depois vem um cara da tribo, da família de Judá, e diz assim: eu sou o filho de Deus. Aí o primo dele diz: é mesmo, é o Cordeiro de Deus, como cantamos aqui, que tira o pecado do mundo. E ele morreu na cruz. E ele disse que se crêssemos nele, seríamos abençoados. Porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida muito abençoada. Ou seja, da descendência de Abraão, da descendência de Jacó, Deus em Jesus alcança todas as tribos da terra. Coisa linda é saber que nós pertencemos a uma família, a uma tribo, uma matê, um galho, uma ramificação do tronco que é Jesus. E nós podemos dar frutos, fazer esses ramos crescerem, crescerem, crescerem até os confins da terra. Nós pertencemos a uma tribo, uma dessas 12, espiritualmente falando. Mas a bênção que chegou no mundo através dessas 12 tribos, só pode alcançar todas as tribos da terra em Jesus. Jovem, para sermos igreja de todas as tribos e para todas as tribos, precisamos ser cristãos, revelar Jesus, levar esta bênção, esta paz que excede todo entendimento, para que todas as tribos um dia seja uma única tribo e tenha um único rei reinando sobre ela. Deus abençoe.